Amazônia colombiana. É para lá que a gente vai hoje. Não exatamente para o meio da floresta, mas para um território onde hoje vivem ex-combatentes das Farc. Eu conheço uma pessoa que esteve lá, a minha amiga e designer, Natália Peri. Ela me contou essa história numa entrevista que eu fiz ano passado, no início de 2018. Como na época eu estava gravando para poder escrever sobre a conversa, a gravação foi de celular mesmo, então captou a trilha sonora lá que estava tocando, os sons ambientes, os meus comentários durante a conversa, então já vou avisando que você vai ouvir muitos caraca. A entrevista foi gravada na casa dela, um ambiente que não é a Amazônia, mas tem muito verde, muitas plantas na janela, 3 quadros com tucano na parede. E aí eu comecei a compor a casa, e aí eu percebi que começou a ficar tipo muito verde, mas que estava muito agradável, na verdade. Esse verde me traz muito conforto e aí combina muito com as plantas, por exemplo. Daí eu comecei a entender essa conexão. A natureza normalmente é um lugar que te traz conforto. Apesar do verde trazer essa sensação de conforto, se enfiar no meio da floresta amazônica foi justamente uma experiência de sair da zona de conforto. E essa é uma história interessante que eu quero compartilhar com você hoje. Eu sou a Aline Valek e você está ouvindo Bobagens Imperdíveis. Episódio de hoje: na Amazônia com ex-guerrilheiros. São José del Guaviare é um município localizado a 400 quilômetros de Bogotá. O lugar é cercado de floresta, isolado, é uma província que vive basicamente de atividades rurais. Assim falando, pode até parecer um lugar pacato, mas já foi cenário de uma guerrilha. Só para dar um contexto, as Farc, que significa Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, foram um braço armado da extrema esquerda, ou seja, um grupo paramilitar que foi formado nos anos 60 para promover uma revolução socialista na Colômbia. As Farc e o governo colombiano travaram uma guerra que durou 50 anos e deixou milhares de mortos. Em 2017, assinaram um acordo de cessar-fogo. As Farc entregaram suas armas, dissolveram seus grupos militares. Agora imagina, soldados que passaram a vida inteira na guerra, porque as Farc muitas vezes recrutavam adolescentes, garotos que começavam a ser guerrilheiros com 14, 15 anos, e de repente a guerra acaba. E todos esses ex-soldados voltam para a sociedade. Com que eles vão trabalhar se só foram formados para a guerra, se eles viviam na ilegalidade? Fora o problema social que isso causa, também traz problemas ecológicos, porque com essa multidão de rebeldes sem outra forma de sustento, cresce o risco da volta do tráfico, do desmatamento para plantar coca, da exploração ilegal de minério, então isso acaba trazendo riscos para a Amazônia. Para ajudar a curar as consequências da guerrilha, surgiram iniciativas para atuar nessas comunidades afetadas, e é onde o design aparece na história como ferramenta para manter a paz. Em parceria com a Universidade da Colômbia, uma organização começou a recrutar voluntários de diferentes áreas de atuação, diferentes países, para participar de um projeto de cocriação que ajudasse a comunidade de Guaviare. A Natália, aqui no Brasil, ficou sabendo por uma amiga, achou interessante, tinha a ver com o que ela faz, já que um designer, em outras palavras, é alguém que resolve problemas. Daí ela se inscreveu num evento do IDDS, que é uma sigla para International Development Design Summits, e ficou esperando a resposta. E eu lembro que eu tava assim, com muita expectativa ou pensando, nossa, será que eu vou ser aprovada? Será? Porque você tem que ser aprovado pra participar. Sim. E eu tava mega insegura, mas eu mandei, falei, ok, vou mandar e esperar. Daí tinha que esperar, aí deu a data de que eles iam dar o resultado, eles não me deram. Aí eu falei, não passei. E aí passou, sei lá, um dia ou dois, eles me mandaram um e-mail falando que sim, eu tinha sido aprovada. E sabe aquele e-mail que você recebe, você acabou de acordar e pega o celular? E aí me deu um puta frio na barriga, assim. Agora eu vou ter que ir. Agora eu vou ter que ir. Exatamente isso que eu pensei.
A universidade já estava atuando lá há um tempo, antes do grupo com a Natália chegar. Estava ajudando com a capacitação de jovens e adultos e também a estruturar algumas coisas, né? Como construir ali uma escolinha para as crianças, que foi onde a Natália ficou. Como era período de férias, a escolinha virou o alojamento onde as pessoas do evento dormiam. Chegando lá, a Natália conta um pouco do que ela viu. Aí lá era esse espaço territorial, então eram ex-combatentes da Farc que moravam lá. E o tratado que a Farc assinou, o Tratado de Paz, ele foi assinado em março do ano passado, março de 2017. E aí eu tava lá agora em fevereiro de 2018. Então é um tratado recente, né? Tem um ano no máximo. Passou de um ano agora. Mas... então as pessoas estavam lá há um ano meio que sem ter o que fazer, né? Porque elas não tinham mais emprego, elas não estavam mais trabalhando na guerra. Sim. Não tinha mais guerra. E aí elas foram alocadas em casas, então era um vilarejinho de casinhas, bem improvisadas, assim, super... Todas elas bem pequenas. E aí tinha uma diversidade muito grande de pessoas também. Tinha gente muito jovem, gente mais velha tinha bem pouco, na verdade. Mas, por exemplo, tinha gente muito nova, solteira. Tinha gente, a maioria de lá eram casais jovens, começando a ter bebê. Então você via lá algumas mulheres grávidas, outras com bebezinho bem pequeno. Eles estavam começando a montar família ali. Todos eles tinham mais ou menos a mesma idade. E é um espaço, imagina, um espaço no meio da Amazônia, só que completamente desmatado e seco. Seco. Caraca! Tipo, sem uma árvore. Porque foi desmatado, né? Porque era um descampadão, assim, desmatado. Mas, ao mesmo tempo, era um descampadão e chegava numa beira daqui pra cá era floresta densa. Florestão, na Amazônia. E todos os ex-guerrilheiros ali, os ex-combatentes da Farc, conhecem a floresta muito bem. E aí só um resumo também sobre os problemas exatamente, mais tangível. Sim. Meu grupo era o grupo da água, então a gente resolvia a questão da água lá no espaço territorial. Tinha outros grupos que resolviam problemas do tipo compostagem, o que fazer com resíduo orgânico, o outro grupo do cacau, como o manejo do cacau, né? Como explorar o cacau que é tão rico naquela região. Sim. Sendo que eles podem monetizar isso, por exemplo, Sim. ganhar dinheiro através daí e conseguir criar algum tipo de trabalho e independência para aquelas pessoas. Tinha vários outros, eu não vou lembrar de cabeça agora. Aí o meu grupo era o grupo da água. E lá tinha um problema bem sério, assim, sobre a purificação da água. A água vinha direto do rio, passava por um processo, eles tinham lá um processo de bombear a água para que a água chegasse em todas as casas. E tinha lá também um processo de filtragem, passava pelo carvão, passava pelas pedras, pela areia e pelo carvão. Só que aí você ia tomar banho, e essa foi a água que a gente tomou banho todos os dias. E é a água que eles cozinham, a água que eles tomam. Mas é potável? Não, a água é turva, a água vem com terra ainda. Nossa! Então, a água vinha com terra. Muitas pessoas no Ficavam evento doentes? Que vieram de fora, 2 ficaram doentes, foram para o hospital. Mas esse era um dos principais problemas de purificação da água. E o outro as casas elas eram desenhadas com telhado assim, né, em V invertido. E aí a água da chuva lá é uma área que chove muito, chove 9 meses do ano, chuva e chuva torrencial. Assim. E aí a água da chuva caía do telhado, batia no solo direto. E quase todas as casas têm um buraco enorme de erosão, assim. Essa chuva não ia pra lugar nenhum. Não, E aí uma das soluções que a gente levou também foi como canalizar essa água da chuva e levar para um reservatório. E aí a pessoa poder usar. A água não falta, tem abundância lá, mas isso evitaria a erosão, né? E reaproveitar a água da chuva. Daí a gente fez esse sistema de canaleta que levava até
uma cisterna? Um galão de armazenamento da água. E aí passava por esse processo de filtragem também, areia, pedra, areia e carvão. E enchia também um outro sistema de garrafas PET que a gente fez, era um paredão de garrafa PET. E aí esse paredão ficava no sol por algumas horas e aí purificava a água só com a luz do sol, pelo método SODIS. No meu grupo tinha uma bióloga, uma engenheira ambiental, eu, dois ex-combatentes e um campesino. Então, essa diversidade também que criou esse tipo de solução. Ou seja, eles conseguiram unir uma visão técnica, uma visão de quem conhece o lugar, né, quem mora no espaço territorial, a visão de um campesino que também mora ali, mas são as pessoas do campo, e também a visão de estrangeiros. A solução acaba vindo dessas trocas. Essa diversidade gera soluções, gera aprendizado e também rende umas histórias interessantes. Uma conversa muito que para mim foi muito marcante que eu tive com o Davi, que é um ex-combatente da FARC, que eu tenho ele no Facebook. Virou amigo. Sim, é muito engraçado que ele me mandou mensagem, né, falando, eu não sei usar direito aqui, mas eu queria que você me manda uma foto de São Paulo pra eu ver. Aí eu mandei uma foto de São Paulo e falei com ele. E ele fica curioso, porque também, assim, tinham poucos estrangeiros lá. Tinham muitas pessoas colombianas de várias regiões da Colômbia. Sim. E aí os estrangeiros, eles ficavam muito curiosos também, né? Queria saber, queria entender. E aí o Davi me perguntou, ele falou, quais países você já conheceu? Conheci o Chile, já conheci a Argentina, Portugal, morei em Portugal. Aí ele, que legal. Ele, eu nunca saí daqui, do Guaviare. Guaviare, ele nunca saiu de Guaviare. Ele não conhece Bogotá, por exemplo. Caraca! Ele falou, eu nunca saí de Guaviare, mas eu conheço a floresta aqui com uma palma da minha mão. Davi levou o grupo da Natália numa expedição na floresta. Ele tinha muito conhecimento, não só do espaço, dos caminhos da floresta, mas das plantas, dos animais, as riquezas que existem ali. Ele era um especialista. Então, Davi ia na frente, andando na mata com muita segurança, abrindo caminho com um facão. Enquanto isso, a Natália estava mais preocupada em olhar para o chão. Não, eu tava com muito, muito medo, realmente, assim, muito medo de cobra, principalmente, porque eles tinham alertado a gente, tem cobra. Tinha cobra, mas aí eles falaram, fiquem tranquilos, elas estão aqui, mas elas têm tanto medo da gente que a gente como a gente delas. E elas escutam pela vibração e saem fora. Eles só falaram, olha bem e tal, o chão. E aí a gente andava também fazendo assim, né, batendo umas palmas que aí você espanta, você faz barulho, ela sente a vibração e se afasta. Então a gente ia andando fazendo assim. Eu igual a outra. Aplaudindo a floresta. A gente chegou numa parte em que a gente escutou aquele... A gente olhou pra cima, eram duas araras, assim, a arara vermelha, aquela arara clássica. Deve ter sido uma cena emocionante. Então eu perguntei para a Natália o que ela aprendeu com toda essa experiência. Era o que ela esperava aprender ali? Então, eu fui pra lá pensando muito em empatia, né? Falei, legal, eu inclusive levei um livro, que é um livro que tá aqui chamado Practical Empathy, que ele te mostra como, por exemplo, entrevistar pessoas e coletar também coletar informações dela e como se manter interessado no que ela tá falando. Eu falei, esse é uma boa meta. Eu falei, ok, vou pra lá pra aprender a escutar. Mas não sei, acho que isso é uma coisa que é uma meta pra vida inteira, né? Sim. Enfim, no fim você vê que é um mundo real, né? Não é
na nossa cabeça a gente cria um mundo muito... Por ser em outro distante. país ou... Era em outro país, era com outra cultura, mas quando você vai até lá e conversa com as pessoas e tá frente a frente com as pessoas, elas são pessoas. Pessoas são pessoas. Eu acho que essa é uma mensagem legal pra gente encerrar, porque muitas vezes a gente se relaciona com estereótipos, com ideias que a gente faz das pessoas e que não são reais, que nos afastam, criam barreiras. Mas quando a gente se abre pra ouvir esse outro, pode ver que ele não é muito diferente da gente. Pode ter uma cultura diferente, ter uma realidade diferente, pensar diferente, mas existe uma essência humana que é o que se repete e é o que nos conecta. E é a partir dessa essência que a gente consegue se comunicar, mesmo com pessoas de outro idioma, de outra realidade, de outro país. E assim a gente termina esse episódio. Obrigada por ouvir. E obrigada também a Natália, que me deu essa entrevista incrível, que eu tentei ao máximo encaixar no tempo do nosso programa, porque foi uma conversa de uma tarde inteira. Obrigada também às apoiadoras e apoiadores que contribuem com o meu trabalho lá no apoio.alinevalek.com.br. E eu vou sempre adorar saber o que você achou desses episódios, nas minhas redes, nos comentários ou no meu e-mail. Escreva @alinevalek.com.br, Valek, V-A-L-E-K. Até o próximo episódio de Bobagens Imperdíveis.